Essa noite eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 14. Números, capítulo de número 14. Eu quero ler, irmãos, os versículos 20 ao versículo 24. Amém? Glória a Deus. Tive esses dias, desde que o pastor Roberto fez o pedido para estarmos aqui, e o Senhor foi palestrando comigo a respeito deste texto tão conhecido, né, irmãos? Capítulo 13, o capítulo 14, e vamos ver o que o Senhor tem para nós na noite deste dia. Números 14, está ali, ó. Verso 20 ao verso de número 24. Amém? Diz assim o texto sagrado: E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e a pé nenhum daqueles que me provocaram haverá. Verso 24. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Acompanhe só o verso 24, eu vou repetir, onde está baseado aqui a mensagem. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus seja louvado pela sua palavra. Meus queridos irmãos, Deus, Ele sempre cuidou do seu povo. Deus, Ele estabeleceu algumas promessas para o seu povo, para Israel. E nos capítulos anteriores, nós vamos observar, nos capítulos próximos, né, de 11, 12, 10, de Números, nós vamos observar Deus não só cuidando do seu povo, mas vamos observar Deus zelando com muito carinho e muita propriedade por Israel. Deus resgata Israel da servidão do Egito, das mãos de Faraó. Deus vem trazendo, conduzindo o seu povo pelo deserto, povo ainda de dura cerviz, obstinado, povo de coração duro, 40 anos no deserto. Mesmo assim, Deus ainda era com eles. Deus direcionava-os até o cumprimento da mesma promessa que Ele fizera para os seus antepassados, a promessa que Deus fez aos patriarcas, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José. Deus estava velando pela sua promessa e pela sua palavra. E este momento, do capítulo 13, chega uma hora em que Deus seleciona agora, mais uma vez, a falar com Moisés, e ele pede que Moisés reunisse homens
para espiar a terra de Canaã, que ele daria aos filhos de Israel. Então Deus orienta a Moisés para separar, 12 espias, uma comissão com 12 homens, 12 espias, que eles foram escolhidos ainda como príncipes de suas tribos, de sua casa. Cada espia era um príncipe da sua tribo. E o príncipe é aquele mais honrado, irmãos? Quando a gente fala de príncipes, a gente fala de honra. Quando a gente fala de príncipes, a gente fala de homens, educados, cultos, fortes, homens vigorosos. É isso? Então foi esses que Deus mandou que Moisés selecionasse, e com a obrigação de observar a terra, de ver a terra, de olhar a terra que eles iriam morar. Que terra era esta? Canaã. A terra prometida por Deus. Por que isso? Porque Deus precisava, irmãos, avaliar cada tribo, para que não houvesse futuramente disputas por causa dessas terras. Então eles deveriam avaliar com seus próprios olhos e trazer a notícia para Moisés. Deus não mandou esses homens medir a terra. Deus não mandou esses homens fazer metragem de o que seria esse pedaço de uma tribo ou de outra, não. Deus não mandou eles medir a terra por hectares. Deus mandou eles medirem a terra com os olhos. O verso 18 vai nos enfatizar isso. Olha, os espias viajaram por 800 quilômetros, aproximadamente 40 dias até Canaã. E Deus simplesmente, no capítulo 13, verso 18, diz assim: e vede que terra é. Ou seja, vede, observa, veem essa terra, olhem para essa terra. Irmãos, você acha que Deus já não sabia de tudo? Porque o texto vai dizer que eles chegaram na terra, eles olharam ali tudo, viram os gigantes, trouxeram um relatório daquilo ali, trouxeram todo o relatório. Eu já vou chegar lá mais na frente para falar sobre isso. Mas Deus, ele já sabia de tudo. Porém, o que Deus estava, penso eu, esperando ou aguardando deles, é como eles, após a observação desta terra, iriam trazer a notícia para as suas famílias, para as suas casas. Por quê, pastor André? Porque Deus, irmãos, ele não vê como o homem vê. Deus, ele vê diferente. O olhar de Deus é muito diferente do nosso, Deus não vai fazer medição como o homem comum, natural, mede a terra para dividir por herança. Deus estava medindo aquilo pelos seus olhos. Até porque a própria Bíblia vai nos dizer, em um texto selecionado, que ele diz que se os nossos olhos forem o quê? Bons, a sua herança vai ser o quê? Boa. Se os nossos olhos forem maus, a herança vai ser má. Não é verdade? Então a terra iria ser dividida ali conforme como cada um estava olhando para a situação. Eles viram tudo aquilo que Deus havia prometido, pastor Paulo. Eles viram tudo aquilo, mas os olhos da maioria dos espias estavam mais postos nas dificuldades que a terra apresentava do que propriamente os benefícios que ela também apresentava. Não é isso que o texto vai nos dizer? O relatório da maioria era o quê? Pessimista. O relatório de 10 era um pessimista. É como se ele dissesse assim: olha, esta história aqui não vai acabar muito bem. Se essa terra que a gente tem entrar, eu acho que o negócio não vai ser muito bom, porque lá tem gigantes, a terra nos engole. O final, é como se cada espia, os 10 voltassem e dissessem: olha, esse final dessa história aí não vai ser muito bom não. Porque o verso 28, vai nos ensinar, o capítulo
o verso 28 do capítulo 13, né? Diz que eles trouxeram esse relatório. As cidades fortes, muito grandes, vimos filhos de Anak, os amalequitas habitam a terra, os cananeus habitam, né? Então eles trouxeram, infamaram a terra. Viram ali filhos gigantes de Anak, e eles olharam para si e se viram como gafanhotos. Cada um teve a sua visão. Cada espia teve a sua interpretação da situação. Agora eu glorifico a Deus, porque dos 12, 2 homens vieram com um relatório diferente. 2 homens, Josué e Calebe, sabiam que aquela história poderia ser difícil, que a entrada poderia ser difícil, mas eles tinham mais certeza ainda de que quem escreveu aquela história para o povo de Deus era o Deus Todo-Poderoso. E esse mesmo Deus que foi capaz de colocar Israel nesta trajetória, seria capaz de fazer com que Israel terminasse essa história, não com derrota, mas como uma história de vitória. É basicamente assim, irmãos. Se nós quisermos escrever uma história da nossa vida, sem a ajuda de Deus, eu tenho que informar isso aqui. Podemos chegar no final dela e o final não ter sido como você gostaria que fosse. Agora, se nós escrevermos a nossa história com a ajuda do Deus Todo-Poderoso, eu tenho certeza que o final da sua história será um final glorioso e de vitória para a glória de Deus Pai nosso Senhor. Então, este informativo aqui do capítulo 14, irmãos, e eu quero aqui mencionar em um espia, um príncipe chamado Calebe. Em rápidas palavras aqui, irmãos, eu quero aplicar aqui para nós, para a nossa vida cristã, algumas virtudes de Calebe. Algumas qualidades de Calebe que são de suma importância, que a gente pode observar nele, porque esse homem trouxe um relatório diferente. Porque lá na frente você vai ver como foi o final de Calebe, né? Então existem aqui algumas qualidades de Calebe que podem ser aplicadas para a nossa vida cristã. O capítulo 14, o verso 24, vai nos informar da primeira virtude de Calebe. O versículo que nós lemos aqui, ou os versículos, o 24, vai dizer o seguinte: porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito. Diga comigo, outro espírito. Mais forte, diga um espírito diferente. Isso. O próprio Deus vai dizer: o meu servo Calebe tem um espírito diferente. Por que é que o Senhor falou isso de Calebe? Irmãos, se nós observarmos a trajetória de Calebe, desde o seu nascimento, nós vamos observar que Calebe, ele nasceu no Egito, Calebe era escravo, Calebe trabalhou nas construções de Faraó, Calebe testemunhou quando Moisés, apareceu e enfrentou Faraó, Calebe testemunhou as pragas, testemunhou a primeira... O Calebe passou por tudo aquilo que os outros espias também passaram. Ele passou pelo meio do Mar Vermelho, ele viu o Mar Vermelho se abrir, passou pelo meio do Mar Vermelho, passou em seco, testemunhou a morte dos egípcios no mar. Tudo isso Calebe presenciou. Mas não foi o que Calebe presenciou, o que ele viu, que o tornou diferente. Até porque todos os espias também viram a mesma coisa que Calebe viu. Mas o que me chama a atenção aqui, não foi o que Calebe viu quando ele foi espiar a terra, mas como ele viu as coisas. Oh, glória! Foi como ele enxergou as coisas, como ele viu as coisas, por isso que ele tinha um espírito diferente. Oh, glória! Oh, glória a Deus!
Porque é isso que faz a diferença de um homem e de uma mulher que serve a Deus. Um homem e uma mulher que está ali caminhando para a sua jornada, caminhando de glória em glória, de fé em fé. Porque Deus nos chamou, irmãos, não para a gente olhar ou ver como todo mundo vê, mas Deus nos chamou para ver as coisas de outro modo. Espera aí, pastor, me explica isso aqui. Sim, eu te explico aqui. Caleb viu as mesmas coisas que os espias viram. Os 10 trouxeram um relatório pessimista, mas Caleb ficou firme, crendo e acreditando naquilo que Deus havia prometido para Israel. Era como se tudo estivesse contra, mas Deus, eu vou repetir aqui, nos chamou, nos capacitou, e a gente precisa acreditar mesmo quando tudo pareça estar contra. Eu ouvi 2 aleluia, eu vou melhorar isso aqui. A diferença não é o que você vê, a diferença é como você está vendo. Você pode dizer isso para 2 pessoas que estão do seu lado aí? Diga para ele, a diferença é como eu vejo as coisas. Foi Deus que estabeleceu o projeto, e se foi Deus que estabeleceu o projeto, mesmo que tenha espias da terra, mesmo que a terra possa me engolir, eu continuo acreditando naquilo que Deus estabeleceu de propósito para minha casa, e para minha vida, e para minha família. Ora, se fosse do jeito que os 10 espias disseram, por que então que eles voltaram vivos, irmãos? Eles não falaram que tinha gigante na terra? Não falaram? Eles não falaram que a terra o quê? Engolia? Por que eles voltaram vivos então? Eles falaram que não tem gigante, o povo é forte, a terra engole. Por que eles voltaram? Se fosse desse jeito, eles ficariam o quê? Lá mesmo naquela terra, engolidos pela terra. Irmãos, oh glória, se Deus estabeleceu um propósito para a tua vida, se Deus estabeleceu algo para a tua vida, continue acreditando, porque maior é o que estabeleceu a situação de vitória para a tua vida, do que simplesmente a terra que você está pisando. Deus, Ele é maior, e se Ele falou, Ele vai cumprir para a glória do seu nome. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Diga glória a Deus. Esse espírito diferente fez Caleb acreditar. Fez Caleb trazer este relatório positivo para a sua casa. A segunda virtude deste homem, a segunda virtude de Caleb, está no capítulo 14, verso 8 de Josué. O texto vai dizer assim, olha: mas meus irmãos que subiram comigo, os espias, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em o quê? Seguir ao Senhor, meu Deus. Que virtude é essa, pastor André? Escute. Caleb, ele era um semeador de esperança. Oh, glória. Caleb, eu vou repetir. Caleb era um homem que semeava esperança. Aleluia. Era um homem que todos estavam desanimados. Todos estavam desesperados, porque o relatório daqueles 10, irmãos, acabou com a esperança do povo. O texto diz que eles infamaram a terra, fizeram o povo chorar, cair em prantos. Mas Caleb foi diferente com ele. Caleb foi diferente. Caleb semeou esperança, irmãos. E nós temos, eu vou trazer agora para o nosso cotidiano, nós temos aqui, irmãos, vou falar um português claro aqui, nós temos motivos, digo nós como seres humanos, temos motivos de sobra para a gente não ter esperança. A gente está vivendo num mundo de cabeça o quê? Para baixo, não é verdade? Os noticiários, a gente tem noticiário que era melhor nem ter assistido.
Era melhor nem ter mudado o canal. Porque quando a gente acaba o noticiário, parece que a gente olha e fala, meu Deus, não tem esperança mais para esse mundo. Não tem esperança mais para certas situações, que as notícias são, né, notícias de filho matando pai. Não é isso que diz os nossos noticiários? Notícias das mais horrendas possíveis. Situação alarmante da política do nosso país. Estou aqui falando para pessoas inteligentes. Né? O nosso país, o sistema ali político está parado. Parece que está ali sobre eles uma potestade, irmãos, que olha, a igreja tem que orar muito e muito e muito para poder aquilo ali, aquela potestade sair dali e o nosso país voltar a andar, porque, querendo ou não, o país depende ali do Congresso e do Senado. Então nós vemos essa falta de esperança política, falta de esperança de pessoas que, por causa de pequenos ou médios ou grandes problemas, desistem de tudo, desanimam, param, né? Não querem mais ter esperança para continuar. Mas Caleb, diante de tudo aquilo, ele tinha esperança. E a esperança, o Aurélio diz que é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Por último, fé. A Bíblia diz o quê? Bom é ter esperança. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você ainda tem esperança, irmão, para essa situação que você vive? Oh, glória! Parece que Deus está falando com alguns corações aqui dentro. O próprio Deus é um Deus de esperança. O próprio Deus é um Deus de esperança, irmãos. Eu tenho vários textos aqui para citar para você sobre a esperança, né? Um texto clássico de Jó, capítulo 14, dizendo, há esperança para a árvore que se for cortada ao cheiro das águas, o quê? Ela brotará de novo. Fartos são os textos bíblicos. O apóstolo Paulo vai falar para nós com muita propriedade em Romanos, né? No capítulo 15 e verso 13, ele vai dizer assim, e o Deus da esperança, olha que coisa linda, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, nosso Deus é um Deus de esperança. Então, por que eu vou perder a esperança se o meu Deus é o Deus da esperança? Oh, glória! Então, este Caleb trouxe a semente da esperança para o meio do arraial. E eu quero aqui, irmãos, abrir um parênteses para falar de um texto que me vem à memória aqui sobre esperança. Lembra de 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7? A Bíblia vai nos dizer que tinha uma mulher que perdera o seu marido. O texto diz que ele era profeta. A mulher se viu numa situação de dívida da família. O texto vai dizer que os credores foram até lá porque tinha dívida, e na época os credores tinham direito por lei de ficar com os filhos como servos trabalhando para eles. A mulher, aquela família, estava em uma situação desesperadora. Por ser viúva, não tinha condições de trabalho, até porque a cultura da época não permitia isso para ela. O desespero bate ali naquela família, ela se vê, bom, sem o meu marido e sem os meus filhos, como é que ela iria dar continuidade da sua casa e da sua família? Ela se viu uma situação difícil, e penso eu, no dia assim, o profeta encontra ela, mas encontra ela no momento que alguns historiadores dizem que ela já tinha juntado tudo que ela tinha para fugir daquela situação. E na manhã o profeta encontra, Eliseu encontra aquela mulher. Ela narra a história para ele. E Eliseu simplesmente vai perguntar para ela, declara-me o que tens em casa. E a mulher responde para o profeta, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Oh, glória! A partir daquela botija de azeite, Eliseu orientou a ela para que entrasse no quarto com seus filhos.
trouxessem as botijas vazias de vizinhos. Eram as 349 dos outros da escola de profeta de Eliseu, porque Eliseu assumiu a escola de profeta depois de Elias. E Eliseu, no final do curso, deu a cada um uma botija de azeite, porque Eliseu não tinha o mesmo patrocínio de Elias para dar diploma caro, como Elias dava. Então Eliseu deu uma botija de azeite para cada aluno. E quando a crise chegou, o azeite passou a valer muito, era valioso. Então esses profetas, os 349, venderam o seu azeite para poder ter subsistência, mas um deles, o profeta fiel, não vendeu o seu azeite, porque ele era encarregado de administrar aquele azeite, porque quem deu aquilo para ele foi o próprio Deus. Então ele guardou, morreu, mas não vendeu o seu azeite. E a mulher disse: a tua serva tem apenas uma botija de azeite em casa. Eliseu disse: então pega ela, fecha a porta do teu quarto, manda teus filhos trazerem botijas vazias. Oh glória, esse texto é lindo. Manda trazerem botijas vazias, coloca no quarto. Imagine a cena, um quarto fechado, 349 vazias e uma cheia. E da cheia Deus começou a fazer um milagre acontecer na vida dela. Da cheia ia enchendo 50, ia enchendo 100, ia enchendo 300, ia enchendo, aleluia, 349, encheu 350, disseram: acabou, não tem mais. Aí o profeta disse: agora vai, vende o teu azeite que era caro, paga a tua dívida e vivei do resto. Sabe o que esse azeite representa aqui? A esperança que aquela mulher tinha de que algo poderia ser feito de impossível na sua vida. Oh glória, eu tenho uma palavra profética de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Se você crê, por gentileza, levante a sua mão direita para o céu. Eu não sei qual é a esperança que você trouxe aqui hoje, se é pouca, se é muito, se é uma botija de azeite, eu não sei o que é, mas o Espírito de Deus, aleluia, ministra ao meu coração e diz: permaneça com essa esperança, porque dela Deus irá multiplicar a situação, aleluia, da sua vida, e do pouco Ele pode fazer muito, para a glória do seu nome. Segure a mão desse crente agora e diga para ele: não perca a esperança por nada, irmão. Guarda a esperança no teu coração. Ninguém precisa saber nada. O profeta disse para ela: vai para o teu quarto e fecha a porta, porque o meu Deus é assim, Ele trabalha no secreto. Ninguém está vendo, mas Ele está trabalhando. Ninguém te viu chegando aqui hoje, mas Ele te viu. Ninguém está vendo a esperança no teu coração, mas Ele está vendo. E o Deus que trabalha no secreto está dizendo: pode ser hoje que eu removo esta situação e coloco você de cara para a vitória, em nome de Jesus. Esperança. A terceira virtude de Caleb. Estou sentindo a presença de Deus aqui, viu, irmãos? O Espírito do Senhor está aqui conosco. Era um homem que tinha um espírito diferente. Segundo, semeava esperança. Terceiro, Caleb tinha fé. Dois, glória a Deus, eu vou melhorar isso aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Texto clássico da fé, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o quê? Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Coisa linda isso aqui, né, irmão? Ter fé é ter certeza. Eu não estou vendo nada, mas Deus está trabalhando e vai fazer. Ter fé é dizer assim: pastor, eu não estou vendo uma luz no final do túnel, mas eu sei que o meu Deus qualquer hora vai acender a luz e vai me mostrar que Ele já chegou nessa situação. Ter fé praticamente, irmãos, põe aqui, vira um parênteses aqui, isso é meio louco. Porque o racional não entende, o cético não entende. Por que esse crente, a porta está fechada para ele, a situação está crítica, está estreita, está de uma forma que o racional ou o cético valia assim: deixa isso para lá, mas o crente não. Por isso é que eles não entendem. O crente está dizendo: a qualquer hora
Deus vai virar meu cativeiro. A qualquer momento, quando eu menos esperar, Deus pode bradar do céu. E Ele mesmo, se Ele quiser, Ele desce até esta terra para te dar vitória. Então, entenda uma coisa. Por causa da falta de fé, os espias, os 10, exceto Caleb e Josué, ficaram desanimados com o fato de entrar na terra. Os 10 irmãos ficaram desanimados para lutar com o inimigo, e o seu desânimo espalhou-se pelo acampamento. A dúvida virou o quê? Incredulidade. Olha que coisa tremenda, irmãos. E a incredulidade virou o quê? Rebelião. Isso é muito sério, irmãos. A incredulidade virou rebelião. E o interessante, irmãos, olha, uma coisa que me chama a atenção aqui, é que os espias, os 10, identificaram Canaã como a terra que nos enviaste. Os próprios espias, os 10 pessimistas, disseram, olha, essa terra é a terra que tu nos enviaste. Segundo, a terra pelo meio da qual passamos, era esta, eles identificaram a terra que Deus havia os enviado, e a terra pelo meio da qual passamos, ou seja, era aquela mesmo. Porém, eles não identificaram, não disseram que a terra que o Senhor Deus estava dando a eles. Observou isso? Eles disseram, não, é essa terra que tu nos enviaste, essa terra mesmo. Mas eles não disseram que esta terra é a terra que o Senhor nosso Deus está nos dando. Porque os 10 não creram nas promessas de Deus. Eles não creram. Porque estavam sendo levados pela aparência. Não creram. Olharam, viram gigantes, olharam para as cidades cananeias, viram as muralhas enormes, os portões trancados, e eles ainda olharam, que eu vou repetir, eles olharam para si e se viram como gafanhotos. Olharam para tudo, só esqueceram de olhar para o Deus, autor e consumador da nossa fé. Olharam para tudo, mas esqueceram de olhar para Deus. Se eles olhassem, eles teriam visto que Deus com eles seriam capazes de conquistar todos os inimigos e ver as nações, o Deus que faz as nações do mundo serem aos seus olhos como gafanhotos. Oh glória! Oh glória! Se eles tivessem confiado em Deus, eles iriam voltar com um relatório diferente. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração aqui nessa noite, irmão. Deus, Ele está querendo provar a tua fé. Eu vou repetir. Deus está querendo provar a tua fé. E Deus prova a nossa fé, pastor André? Prova. Um texto bíblico que eu posso usar aqui, você lembra dos 3 jovens na fornalha de fogo ardente? Você lembra de Daniel capítulo 3? O rei mandou o que? Fazer uma estátua. Disseram que ao som do pífaro, ao som da harpa, todos deveriam se dobrar, se curvar. 3 jovens disseram o quê? E o rei perguntou, por quê? Ele falou, não, a gente não precisa te responder nisso não. Oh glória! Mas o nosso Deus, se Ele quiser, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Oh glória, eu estou sentindo a graça dele aqui, irmão. Põe os meninos lá, 7 vezes mais, aquece a fornalha. Olha lá, 3,17, 3,17. 3,17 aqui. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Olha que fé, irmãos. Olha que fé, a declaração de fé. O nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar.
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Já declarou a tua fé hoje para o Senhor Jesus? Aquece 7 vezes mais. O rei chega na porta da fornalha, espera aí, quantos nós colocamos? 3. Eu não estou vendo 3 não, eu estou vendo 4. E o 4 é semelhante, oh glória. O 4 é semelhante ao Deus Todo-Poderoso. Tira eles. Tira eles. Mudou o decreto agora. Mudou o decreto agora. Deus está disposto a mudar o decreto a teu favor nessa noite. Não, você não entendeu, eu vou melhorar isso aqui para você dar glória. Eu não sei qual é o decreto que está escrito contra a tua vida. Eu não sei se o inferno, quem quer que seja, assinou um decreto contra você. Mas o meu Deus está dizendo que se você tiver fé, Ele tem poder para rasgar esse decreto e começar a escrever um novo decreto de vitória para a tua vida. Por quê, pastor? Porque quem tem fé passeia na fornalha e não se queima. Quem tem fé, ele vê o mar vermelho aberto e passa por ele. Quem tem fé, ele vê um gigante cair como uma pedra. Quem tem fé, ele vê a muralha de Jericó cair. Quem tem fé, ele vê a porta aberta pelos olhos da fé. E quem tem fé, ele vê a doença saindo hoje, você sendo curado. Tem fé aí? Tem fé aí? Só quem tem fé, pelo amor de Deus, levanta a tua mão direita, trabalha, desenvolve a tua fé nesta noite, abre a tua boca e glorifica. Isto é ter fé. Pegue na mão do seu irmão e diga: tenha fé, irmão. Saia daqui hoje enxergando diferente as coisas. Saia daqui crendo hoje que Deus pode remover o obstáculo que for na sua vida. Saia daqui crendo hoje que o Deus de fé já está trabalhando pela sua vida. Tenha fé. Oh, glória, eu estou pregando hoje para um povo de fé, amém? Eles já chegaram? O povo de fé já chegou aqui hoje. Urai Corabarabaxandarábia. Este é o povo que vai ver a promessa se cumprindo. É difícil você conversar com gente, né, irmãos? Que não tem fé nenhuma. Eu não sei se você já teve essa experiência. Difícil. Você conversa e daqui a pouco você está. Chega até com aquela pessoa, você está até animado. A fé está. Parece que vem um balde de água fria por aquelas palavras negativas. A pessoa que não tem fé, não crê em nada, incrédulo. E você olha e fala: meu Deus. Se não tiver ligado, irmão. Se não tiver ligado, contamina. Não é fácil. Não é fácil. Mas a nossa vida é pela fé. Tudo é pela fé, irmão. Estamos aqui hoje pela fé. Você chegou aqui pela fé. Está crendo que vai acontecer algo diferente pela fé. Então não adianta, irmãos, a gente fazer nada se não tiver fé. Boas intenções, irmãos, vontade, mas se não tiver fé. Se não botar o ingrediente chamado fé no negócio, meu filho, é como se estivesse faltando alguma coisa. É como se começa aquele prato e dissesse: está faltando alguma coisa aqui. A fé é isso. É o ingrediente que você vai sentir o paladar. Fala: oh meu Deus. Eu estou vendo Deus começando a trabalhar nas mínimas coisas. Eu estou diante dessa situação, mas parece que eu estou vendo o braço de Deus, a mão de Deus trabalhando a teu favor, ao nosso favor. Isso é ter fé, irmãos. Isso é ter fé quando você recebe um telefonema difícil, quando você recebe um telegrama difícil, quando você recebe uma notícia difícil. A fé vai dizer: não, esse telegrama pode ter chegado aqui, mas a fé que eu tenho em Deus vai mudar essa situação. Este telefonema
chegou de uma hora difícil, mas eu creio que eu vou receber outro telefonema diferente de vitória para a minha vida. Eu creio que as coisas vão ser mudadas, porque a fé faz eu crer nisso para a glória de Deus. Quem acredita, glorifique a Deus. Deixa eu encerrar aqui. Caleb era um homem de tamanha fé, irmãos, que ele foi agraciado com isso, por essa fé, mas lá na frente a gente foi ver que, a gente pode perceber, que essa fé levou Caleb a conquistar algo grande. E eu encerro aqui. Quem tem fé, pastor Paulo, ele pode alcançar, ou melhor, quem tem fé, ele pode pedir e alcançar coisas grandes para a vida dele. Eu vou repetir para você dar um glória, eu vou repetir isso aqui. Quem tem fé, ele pode chegar diante de Deus e pedir coisas grandes. Eu estou pregando para um povo aqui que quer coisa grande, ou você só quer um mais ou menos? Um mais ou menos. Por quê, pastor? Irmãos, um homem de 85 anos chegou diante de Josué e disse: me dá essa planície aqui, eu quero... Planície não, ele pediu um monte. É como se Caleb dissesse: ops, eu quero o que é meu. Por direito, eu quero esse monte. Eu quero esta montanha. Caleb não pediu planície menor e se contentou. Ele falou: não, eu quero a montanha, eu quero Hebrom. Eu quero Hebrom. E a Bíblia vai dizer, verso 14 e 15 do capítulo 14 de Josué, olha o que o texto diz. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Caleb estava dizendo: pode ter gigante lá, mas é essa terra que Deus me deu, eu vou subir e vou pelejar contra esse gigante, e vou derrotar ele, porque é esta terra que Deus me prometeu. Aí o verso vai dizer assim, eu encerro aqui: dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Antes de Caleb chegar na terra, tinha um gigante chamado Arba. Arba, ele era maior, até alguém maior do que ele chegar na terra: Caleb. Oh, Espírito Santo de Deus, irmão. Arba mandava até que alguém mais forte do que ele chegasse na terra. Era como se Caleb dissesse: acabou o reinado de Arba, a terra é minha, quem vai tomar posse agora sou eu, porque o Deus de Israel, ele é maior do que Arba, e se o Deus que é maior do que Arba, aleluia, eu posso herdar a terra, porque ele está comigo para a glória de Deus.